Ele era médico e desistiu de tudo para salvar vidas em favelas. E presenciou milagres que a medicina não explica. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Dr. Henrique Mendes tinha tudo. Aos 42 anos, era um dos cardiologistas mais renomados de São Paulo. Consultório na Oscar Freire, apartamento nos Jardins, carro importado, férias anuais na Europa. Casado com uma advogada igualmente bem-sucedida, pai de 2 filhos que estudavam nas melhores escolas da cidade. E estava vazio. Um vazio que crescia a cada paciente rico que atendia com problemas menores, a cada procedimento desnecessário que realizava porque o plano de saúde pagava bem, a cada dia que passava fazendo medicina de luxo enquanto milhões morriam por falta de atendimento básico. O ponto de virada veio em uma terça-feira de março. Henrique estava saindo do hospital, um hospital particular 5 estrelas onde havia acabado de fazer um cateterismo em um empresário que poderia ter esperado meses pelo procedimento, quando viu a ambulância do SAMU parada na entrada de emergência. Dentro, um jovem de 20 e poucos anos, negro, claramente de origem humilde, estava em parada cardíaca. Os paramédicos haviam feito o possível, mas sem os recursos certos, sem o equipamento certo, não havia muito que pudessem fazer. A gente levou ele para o hospital público, mas não tinha vaga na UTI, explicou um dos paramédicos, exausto. Trouxemos para cá como última chance, mas... Henrique não deixou terminar. Entrou na ambulância, assumiu a ressuscitação, gritou para que preparassem uma sala. O hospital resistiu, o rapaz não tinha plano de saúde, não tinha como pagar, mas Henrique insistiu. Eu pago. Prepara a sala. Agora. Trabalharam por 40 minutos. Fizeram tudo que a medicina permitia. Mas era tarde demais. O rapaz morreu na mesa de cirurgia, sem nunca recuperar a consciência. Se ele tivesse chegado meia hora antes, disse Henrique para si mesmo, lavando as mãos no centro cirúrgico vazio, eu teria salvado. Meia hora. Era só isso que ele precisava. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Ficou pensando no jovem que havia morrido. Pensando nos milhares de outros que morriam todos os dias por falta de acesso à medicina que ele praticava. Pensando na vida de luxo que levava enquanto crianças morriam de diarreia a poucos quilômetros de seu consultório na Oscar Freire. E tomou uma decisão que mudaria tudo. 6 meses depois, Henrique abriu uma clínica no Jardim Ângela, uma das regiões mais pobres e violentas de São Paulo. A esposa não entendeu. Os colegas acharam que ele havia enlouquecido. Os filhos ficaram confusos quando tiveram que trocar a escola particular por uma pública. Mas Henrique estava decidido. Eu passei 20 anos fazendo medicina para quem não precisava, explicou. Agora vou passar o resto da vida fazendo medicina para quem precisa de verdade. A clínica começou pequena, 3 salas em um prédio comercial abandonado, equipamentos usados que Henrique comprou com o dinheiro da venda do apartamento nos Jardins. Ele atendia sozinho no início, 80 pacientes por dia, de graça, até que outros médicos começaram a se voluntariar. A comunidade desconfiou no início. Médico branco, rico, vindo para a favela? Devia ter alguma pegadinha, algum interesse escondido. Mas aos poucos, viram que não havia pegadinha. Henrique estava lá de verdade, todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, atendendo quem precisasse. E os milagres começaram a acontecer. O primeiro caso que Henrique não conseguia explicar foi o de Dona Zulmira. Ela tinha 68 anos e um tumor no cérebro que, segundo os exames, era inoperável. Os médicos do hospital público haviam dado 3 meses de vida, no máximo. Não havia nada a fazer além de cuidados paliativos. Henrique confirmou o diagnóstico. Viu os exames, analisou as imagens, chegou à mesma conclusão. Mas algo impediu de simplesmente mandar Zulmira para casa esperar a morte. A senhora é religiosa? Perguntou. Muito, doutor. Católica desde que me conheço por gente. Então vamos fazer um trato. Eu vou fazer tudo que a medicina permite, e a senhora vai fazer tudo que a fé permite. Vamos atacar esse tumor dos 2 lados.
Zulmira sorriu, um sorriso que não deveria estar no rosto de alguém com 3 meses de vida. Fechado, doutor. Henrique prescreveu o tratamento paliativo padrão. Zulmira reuniu um grupo de oração na comunidade que rezava por ela todas as noites. Todos os dias, ela vinha à clínica para avaliação. Todos os dias, Henrique esperava ver a deterioração inevitável. 3 meses se passaram. Zulmira não morreu. 6 meses se passaram. Zulmira não morreu. 1 ano se passou. Zulmira não morreu. E mais, os sintomas estavam diminuindo. As dores de cabeça que a atormentavam haviam sumido. A visão que estava falhando havia melhorado. A fraqueza que a impedia de andar havia desaparecido. Henrique pediu novos exames. Mandou fazer em 3 laboratórios diferentes, para garantir que não havia erro. O tumor havia desaparecido. Não diminuído. Não entrado em remissão. Desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Isso não é possível, disse Henrique, olhando para as imagens. Tumores cerebrais desse tipo não desaparecem assim. Simplesmente não acontece. Mas havia acontecido. E não foi a última vez. Os casos foram se acumulando. Uma criança de 5 anos com leucemia avançada que, inexplicavelmente, entrou em remissão completa depois que a comunidade passou uma noite inteira rezando por ela. Um homem de 30 anos baleado no peito, que deveria ter morrido antes de chegar ao hospital, mas que se recuperou completamente sem qualquer sequela. Uma adolescente diabética tipo 1 cujo pâncreas, segundo os exames, simplesmente voltou a funcionar, algo que a medicina considera impossível. Henrique documentava tudo. Guardava os exames, anotava os detalhes, tentava encontrar explicações científicas. Mas para muitos casos, simplesmente não havia explicação. O senhor acha que é Deus? Perguntou uma enfermeira um dia, depois de mais uma cura inexplicável. Henrique hesitou. Havia sido ateu a vida inteira, um cientista racional que só acreditava no que podia medir e provar. Eu não sei o que achar, respondeu honestamente. O que eu sei é que estou vendo coisas que não deveriam acontecer. E a única variável diferente aqui, comparado com os hospitais ricos onde trabalhei a vida inteira, é a fé dessas pessoas. Eles rezam. Rezam de verdade, com uma intensidade que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E isso faz diferença. Não deveria fazer. Pela medicina, não deveria fazer diferença nenhuma. Mas... Ele não terminou a frase. Não precisava. 10 anos depois, a clínica de Henrique havia se transformado em um pequeno hospital. 50 leitos, centro cirúrgico, UTI, laboratório. Tudo construído com doações, com trabalho voluntário, com uma dedicação que desafiava qualquer lógica econômica. Mais de 100.000 atendimentos por ano, completamente gratuitos. E Henrique havia mudado. Não era mais o ateu convicto que havia chegado ao Jardim Ângela uma década antes. Não se dizia religioso, ainda tinha dificuldade com dogmas e rituais, mas acreditava em algo. Algo que havia testemunhado centenas de vezes, algo que a ciência não conseguia explicar mas que era inegavelmente real. Eu vi coisas aqui que não vi em 20 anos de medicina de ponta, dizia ele nas palestras que começou a dar em conferências médicas. Vi doenças terminais desaparecerem sem tratamento. Vi ferimentos que deveriam ser fatais cicatrizarem em dias. Vi pacientes que deveriam estar mortos não apenas sobreviverem, mas prosperarem. Ele fazia uma pausa, deixando a controvérsia se instalar. Vocês podem chamar de coincidência. Podem chamar de erro de diagnóstico. Podem chamar do que quiserem. Mas eu estive lá. Eu vi os exames antes e depois. Eu não tenho explicação científica. O que eu tenho é uma observação, em comunidades onde a fé é forte, onde as pessoas rezam umas pelas outras, onde há uma rede de suporte espiritual, os resultados médicos são diferentes. São melhores. São, às vezes, impossíveis. Os colegas cientistas balançavam a cabeça. Alguns o chamavam de charlatão. Outros diziam que havia enlouquecido. Mas Henrique não se importava. Tinha visto demais para voltar atrás.
Aos 75 anos, Henrique ainda atendia na clínica todos os dias. Os cabelos haviam embranquecido completamente, os passos haviam ficado mais lentos, mas os olhos mantinham a mesma determinação que tinham quando decidiu abandonar tudo pela favela. A esposa, que inicialmente havia resistido à mudança, estava ao seu lado, coordenando os programas sociais que haviam crescido ao redor da clínica. Os filhos, que inicialmente haviam ficado confusos, eram agora médicos também, trabalhando na mesma comunidade. "Papai, você se arrepende?", perguntou a filha um dia. "De ter deixado tudo para vir para cá?" Henrique sorriu, olhando pela janela do consultório para as vielas estreitas do Jardim Ângela. "Arrepender? Filha, eu desperdicei os primeiros 40 anos da minha vida fazendo medicina de mentira. Fazendo procedimentos que não precisavam ser feitos, tratando doenças que não existiam, enriquecendo às custas de um sistema doente. Esses últimos 30 anos, esses sim foram medicina de verdade. Esses sim valeram a pena." Ele fez uma pausa. "E eu vi coisas aqui que nunca teria visto em nenhum outro lugar. Vi a fé curar o que a medicina não conseguia. Vi comunidades transformadas pela esperança. Vi milagres, filha. Milagres de verdade. Você acredita em Deus agora?" Henrique pensou por um momento. "Eu acredito que há algo maior do que nós. Algo que a ciência ainda não consegue medir, mas que é tão real quanto qualquer coisa que eu já estudei. Chame de Deus, chame de energia universal, chame do que quiser. Mas está lá. E age. Especialmente em lugares onde as pessoas não têm mais nada em que se apoiar além da fé." Dr. Henrique Mendes morreu aos 82 anos, atendendo pacientes até 2 semanas antes do fim. Seu funeral foi o maior que o Jardim Ângela já havia visto. Milhares de pessoas desceram as vielas para prestar homenagem ao médico que havia abandonado tudo por eles. Muitos choravam. Outros contavam histórias de curas que não deveriam ter acontecido, de vidas que foram salvas quando a medicina dizia que não havia mais esperança. Na lápide de Henrique, por seu próprio pedido, foram gravadas palavras que resumiam sua jornada. "Vim para curar corpos e descobri que a fé cura mais. Vim como cientista e parti acreditando em milagres. Vim achando que sabia tudo e aprendi que o que não sabemos é infinitamente maior do que o que sabemos." E abaixo. "A verdadeira medicina não está nos hospitais de luxo. Está onde as pessoas mais precisam. Está nas favelas.